Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre questão de velocidade de fluxo, né? Velocidade de fluxo, como vocês sabem, representa justamente para a hidráulica a velocidade do fluido dentro da tubulação, né? Então nesse caso aqui a análise que a gente vai fazer é justamente com base na equação da continuidade, né? Então a passagem de um fluido de um diâmetro maior para um diâmetro menor, né? Nesse caso aí a gente leva em consideração a vazão 1, né? Para o diâmetro maior, ou a velocidade 1 para o diâmetro maior, que é justamente a vazão dividido pela área, e para a velocidade 2 no diâmetro menor, que é justamente a relação da velocidade 1, né, do diâmetro maior multiplicado pela área 1 do diâmetro maior, dividido pela área do diâmetro subsequente, que é justamente o diâmetro menor. Né? Então a gente tem essa fórmula referente à velocidade para o diâmetro 1, né, e a outra fórmula, né, aqui de baixo, da velocidade 2 para esse outro diâmetro. Né. Então, vamos verificar aqui uma suposição para a gente poder calcular, né, esses valores aqui de velocidade. Né. Então, supondo aí que o diâmetro 1, né, o diâmetro maior seja 3 polegadas e o diâmetro 2, 2 polegadas, e a vazão, né, do líquido seja de 150 litros por minuto, né, ou 150 LPM. Com base nesses dados, né, o primeiro passo é converter os diâmetros, né, polegada aí para milímetro, né, ou centímetro. Né? Então, nesse caso aí, o primeiro diâmetro, como é 3 polegadas, né, e 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, é só multiplicar por 3, né, que vai dar igual a 7,62 centímetros. Né? Então, é a relação de diâmetro do diâmetro 1. Né? Para o diâmetro 2, a mesma lógica, né, só que muda agora 2 polegadas. Né? Então, vou ter 2 vezes 2,54, que vai dar aí 5,08 centímetros. Né? Então, a relação do diâmetro 1, 7,62 centímetros, diâmetro 2, 5,08 centímetros. Então, nesse caso aí, é justamente a relação que a gente vai ter para a figura que está aqui indicada. Né? Então, aqui a gente tem a relação para o primeiro diâmetro e aqui para o segundo diâmetro. Né? Nesse caso, como a gente já tem a relação da área, agora a gente já pode aplicar, ou a relação do diâmetro, a gente já pode ir com base na fórmula, lembrando que a gente precisa agora encontrar a área. Né? Então, nesse caso, área 1, como a gente já tem um diâmetro, né, a gente pode usar a relação da fórmula para a área circular, né, πr ao quadrado. Então, nesse caso aí, como a gente já calculou o diâmetro e encontrou 7,62 centímetros, né? Pegando o raio, né? Ou seja, esse valor aqui dividido por 2, que vai dar 3,81. 3,81 ao quadrado multiplicado por 3,14 vai dar igual a 45,58 centímetros quadrados. Né? Então, essa é a área do diâmetro 1. A área é essa que a gente precisa para poder calcular a velocidade 1, né? Que é justamente a vazão pela área. Já que a gente vai precisar da área 1, a gente também vai precisar da área 2, né? A mesma fórmula. Né? Então, no caso aí, como o diâmetro é de 5,08 centímetros, a gente vai precisar do raio, que é 2,54, né? Está aqui indicado. E como a fórmula é πr ao quadrado, a gente vai ter justamente 3,14 multiplicado por 2,54 ao quadrado. Esse cálculo ele vai dar 20,25 centímetros quadrados. Né? Então, é a área 2. Né? Nesse caso, agora eu já posso aplicar direto na fórmula. Para a fórmula da velocidade 1, a gente converte, né, 150 LPM para centímetros cúbicos por minuto. Né? Então, aí convertendo vai dar 150 mil centímetros cúbicos por minuto, dividindo por 45,58 centímetros quadrados, que é a área, vai dar aí 3.290 centímetros por minuto. Né? E aí, nesse caso, a gente pode converter de centímetros por minuto para metros por segundo, né? Para já usar o valor direto na segunda forma. Né? 3.290 centímetros por minuto significa o seguinte, ou seja, se a gente tem 3.290 centímetros por minuto, né, a gente pode converter esse valor de centímetros aí para metros, né? Ou seja, se ele faz essa velocidade, né, de 3.290 centímetros em um minuto, seria a mesma coisa dele estar fazendo 32,88 metros, né, aí aproximadamente, né, ou 32,90 metros. E aí, nesse caso, a gente pode pegar esse valor, né, 32,90 metros por minuto, e dividir por 60, né, já que um minuto tem 60 segundos, que daria aí justamente 0,548 metros por segundo.
né? Então, 3.290 centímetros daria 32,90 metros, dividido por 60 segundos, né, que é a relação do minuto, daria 0,548 metros por segundo. Então, é a velocidade 2, ou a velocidade do diâmetro 1, e aí a gente pode aplicar direto na fórmula 2, né? Ou seja, a gente teria 0,548 metros por segundo, multiplicado pela área 1, 45,58 centímetros quadrados. O resultado divide pela área 2, 20,25 centímetros quadrados, e aí vai dar a velocidade final 1,23 metros por segundo. Ou seja, a gente vai ter uma relação, supondo que aqui seja o esboço, né, do diâmetro indicado, né, a gente vai ter justamente uma velocidade bem maior no diâmetro menor, né? Ou seja, praticamente aí mais do que o dobro, né? Então a gente teria aqui 1,23 metros por segundo no diâmetro menor, né, o diâmetro 2, e a gente teria 0,548 metros por segundo nesse diâmetro aqui maior. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!